Boa noite com Jesus, pessoal. Só convidar o Gabriel Araújo aqui. Só convidar aqui. Pessoal, tá entrando, eu vou convidar o Gabriel Araújo. O Gabriel pede para participar aí. Boa noite com Jesus, pessoal que está chegando na live. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor. Pede para participar, Gabriel, para a gente começar bate-papo em nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Tá. Oi aí, irmão. Oi, tá carregando aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãozinho. Pai do Senhor. Vai ser, Senhor, meu irmão. meu irmão. Como é que tá? Vamos Tranquilo? bem, graças a Deus. Graças a Deus. A tua imagem que não tá aparecendo aqui pra mim. Tá É aparecendo. isso mesmo? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. A tua não tá aparecendo pra mim, não. Vai rolar hoje aquele conselho em 10 segundos. Oi? Hoje vai rolar aquele conselho em 10 segundos. Com certeza, com certeza. Ainda. Cantares? Pessoal, sejam bem-vindos vocês que estão entrando aí. Uma live séria, podcast. Uma live Seja bem-vindo aí, pessoal. Vamos Pai do Senhor pra começar com uma todos. oração para pedir a proteção do Senhor, para o Senhor falar comigo. Tá bom? Vamos lá, Amém. Gabriel. Vamos lá, filho. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Glória a Obrigado, Deus, Senhor, Jesus. por esse projeto, meu Pai. Um Pai. projeto, Senhor, qual queremos aparecer, mas que o Seu nome seja sempre exaltado. Apresenta a vida de Em cada um nome de de nós, Jesus. abençoa a vida de Toma Gabriel. cada um nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Gabriel, falar sobre chamado. Se apresenta aí para a rapaziada, fala onde você é. Irmãozinho, aperta na câmerazinha pra ver se vai. Tua imagem ainda não apareceu pra mim, não. Vê se aparece. Aperta aí pra ver. Vai. Apareceu não. Deve estar bugado. É. Instagram é complicado. A gente vai mudar para aí pro YouTube, quem sabe futuramente. Vou estar Em nome de deixando Jesus. até se apresentar aí para o pessoal, que eu vou deixar um comentário aqui com a nossa chave Pix do ministério que eu criei. Vou até falar para você, para quem quiser ajudar o nosso ministério do Young Care. Amém, irmão. Então, meu nome é Gabriel, né, tenho 23 anos, como eu falei com o meu irmãozinho desse projeto. Esse projeto nós iniciamos, né, como o nome é Youngcast, né, Jovemcast, mas ele não é simplesmente só voltado para os jovens, é para todas as faixas etárias, né, mas o nosso foco aqui é resgatar os jovens. Muitos jovens aí saíram da presença, muitos jovens não conseguem entrar na presença, e a nossa missão aqui, o nosso intuito é fazer com que esses jovens voltem ou entrem na presença de Deus novamente, ou tenha contato, né, com o seu primeiro amor. Então vai ser um projeto onde vamos estar aí
todas as quinta-feiras, né, até que Jesus mude talvez a data, mas todas as quinta-feiras às 8 horas da noite, ao vivo aqui no Instagram, e cada semana será um tema diferente. O tema de hoje estaremos falando sobre chamado, semana que vem, né, nós vamos aí orar para Deus já dar um novo tema para a gente, e todas as quinta-feiras estaremos aí juntos, incumbidos nessa missão. Né? Como falei, tenho 23 anos, sou criado, nascido no berço evangélico, né, a qual eu vim me afastar com 13 anos de idade e retornei aos 20. Então, assim, tem bastante coisa, né, para falar aí para vocês, bastante coisa aí do meu testemunho. Então, vamos estar passando um pouquinho disso hoje para vocês, tanto eu quanto meu irmão Matheus, né, e vou passar a voz aí para ele também estar se apresentando em nome de Jesus. Amém. Uma coisa muito importante é esse podcast que você falou. Em breve também vamos ter convidados aqui, tenho um geral em mente aqui para trazer aqui, né, para se apresentar para o pessoal e mostrar, né, o poder de Deus na vida de cada um de nós. Então, meu nome é Amém. Matheus, eu tenho 20 anos, eu não nasci em berço evangélico, eu não conheci Jesus. Eu conheci Jesus com 19 anos e enquanto eu não conhecia Jesus, eu rolei pelo mundo. Mas eu buscava, sabe, em coisas, eu dou um conselho para os jovens, eu buscava em coisas vazias encher o que é eterno. Porque a palavra de Deus fala que Deus, o próprio Deus disse que o homem foi criado com um vazio eterno, só pode ser preenchido pela presença de Deus. Então, como que a gente vai buscar em coisas passageiras aquilo que só pode ser preenchido por coisa eterna, irmão? Então, Jesus é isso que preenche. Então, eu sou um menino que eu não conhecia Jesus. Buscava na bebida, eu buscava nas picadas, eu buscava no rolê, preencher aquilo que é eterno, tá? O que é eterno só vai ser preenchido por eterno. Então, um conselho baseado é não preencha o que é eterno com aquilo que é vazio, porque é passageiro, irmão. Tudo aqui no mundo é passageiro. E muita gente também acaba falando que, né, que nós cristãos, nós acabamos sendo escravos, que nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, né, que nós somos escravos de pastores, escravos de doutrina. Mas a verdade é que nós que somos cristãos, servimos a Jesus, nós somos livres, né, porque nós podemos sim beber, mas nós podemos escolher não fazer. Nós podemos sim fornicar, mas nós escolhemos não fazer. Nós escolhemos preservar a nossa santidade. E muitas vezes, né, a pessoa que está lá fora, que diz que é livre, que pode fazer, que pode acontecer, muitas vezes chega me manda uma mensagem: poxa, eu não consigo largar as drogas, não consigo largar a bebida. Então, como que você é livre se você não consegue largar o alcoolismo? Como que você é livre se você não consegue largar a prostituição? Então, não entendo que liberdade é essa que muitas pessoas procuram lá fora. Sabe? A liberdade verdadeira, cara, o caminho é Jesus. Ele é a liberdade. Entendeu? Tem até um louvor que fala: eu sou livre. Então, assim, a nossa liberdade é estar dentro da presença de Deus. Porque nós sim somos livres. Nós podemos andar de cabeça erguida, podemos andar tranquilamente. Nós podemos pecar? Podemos, mas nós escolhemos. É diferente da pessoa que ela peca e ela não consegue se livrar do pecado. Isso sim é ser prisioneiro. Né? E muitas vezes a pessoa: não, eu sou jovem, tem que curtir minha vida, depois que eu curtir a minha vida eu entro para a igreja, eu volto para Jesus. Cara, a pessoa ela não pode ter uma outra oportunidade, entendeu? E Jesus, ele não quer saber da nossa idade. Ele procura verdadeiros adoradores, pode ser com 5 anos, com 10 anos, 15, 20, entendeu? E esse curtir, né, esse curtir a vida, que muitas pessoas falam lá fora, é curtir a vida aprisionado. Aprisionado em drogas, aprisionado em bebida, aprisionado hoje em dia em jogos do tigrinho, jogos do foguetinho, perdendo dinheiro. Então, que liberdade é essa, irmão, que os jovens hoje buscam lá fora? Verdade. Uma coisa interessante que você falou é que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala: eu posso todas as coisas, mas nem tudo é para mim, nem tudo me convém. Né? Então, tipo,
Hoje em dia, eu estava até conversando com uma rapaziada quando eu fui cortar o cabelo, que eu gosto sempre de dar conselho para os jovens. Hoje em dia, você ouviu uma notícia que um jovem chegou até cair, que um jovem foi internado. É normal, essas coisas já é normal. Agora, se viu uma notícia que jovens está pregando a palavra de Deus, já manda internar. É mesmo. É, pô. Lá tem um jovem ali pregando a palavra de Deus. Aquele ali é doido, ó. Aquele ali vai dar dinheiro Cara, para. pô, pior que é assim mesmo, né? Não, o dízimo é do Antigo Testamento. Mas sabe o que é engraçado, irmão? As pessoas falam assim, pô, o dízimo é do Antigo Testamento. Mas as bênçãos também é de Deuteronômio. É Antigo Testamento também. Aí todo mundo só quer as bênçãos de Deuteronômio, mas não quer seguir, né? O Antigo Testamento, é a época da graça. Agora, uma coisa muito interessante, mano, que você falou sobre prisão. Eu sempre falo sobre isso. Isso é uma falsa liberdade, tá? Você falou isso comigo sobre falsa liberdade. Tá ligado? Eu era um menino que eu era viciado em pornografia, irmão. E Jesus me libertou. Sabe? Como é que é a liberdade se a gente luta para se libertar? Não é liberdade. Verdade, irmão. Isso é até a gente, como eu falei, eu nasci em berço evangélico e foi por conta de uma dessas situações que eu acabei me afastando, né? Já podemos entrar nessa parte do testemunho? A gente já puxa de agora. Olha, começa engajando. Então vamos embora. Por que que acabei me afastando? Né? Porque eu dei ouvidos às pessoas daqui fora. A questão de ser livre. Porque o que acontece? Quando eu era pequeno, né, ali 12, 13 anos, eu fui fazer uma peça, né, onde nessa peça, né, aquela peça infantil, né, que as crianças fazem, eu fazia um dos romanos que chicoteava Jesus. E sabe que os romanos usavam aquela saia, né? Então, assim, eu já estava atrasado para ir para o culto e eu tive que ir arrumado. Então, quando eu saí ali na rua, irmão, me zoaram, me encarnavam por causa da roupa. E ali eu era uma criança, né, cara? Eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos. Aquilo ali mexeu muito comigo, né? Começaram a me zoar. E aí foi um dos motivos de eu querer não ir mais para a igreja. Então eu já comecei a falar, não, mãe, não quero mais ir. E por eu ser muito novo, ela me obrigava, né? No começo, ela falava, não, vai, tem que ir sim. Né? Enquanto estiver debaixo do meu teto, tem que ir, ensinando, né, o caminho certo. Só que chegou uma certa idade, irmão, que não tinha mais o que fazer. Entendeu? Ali com meus 14, 15 anos, não tinha mais o que fazer. Né? Eu já parei de ir. Foi quando eu coloquei a primeira gota de álcool na boca, né? E dali para lá, cara, Satanás ele começou a agir na minha vida de uma forma, porque como o tema de hoje, né, é chamado, né? Uma pessoa que ela tem um chamado, a carga é 10 vezes maior. Né? É diferente de uma pessoa que às vezes ela não tem o chamado, ela serve a Jesus, mas não tem aquele chamado. A carga, tem, mas é um pouco menor. Né? E por você ser escolhido, por você ter um chamado, muitas vezes para pregar, para louvar, para evangelizar, né? Para ser um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor da casa de Deus, a carga ela vem 10 vezes maior. Então, a partir dos meus 14 anos, cara, minha vida ela começou a desmoronar. Né? Eu comecei a beber, comecei a fumar. Irmão, eu com 15 para 16 anos, eu fumava 2 maços de cigarro por dia, irmão. Sério. Entendeu? E como eu não tinha dinheiro, né? Era o cigarro, aquele cigarro mais, sabe, aquele que fume mais, acaba com o pulmão, no primeiro cigarro. Então, assim, tive um monte de problema no dente, sabe? Eu fui emagrecendo, a afeição começou a mudar, sabe? Quando eu era da igreja, sabe quando você olha e tem aquele brilho? Eu fui perdendo esse brilho, fui emagrecendo, entendeu? Depois eu vou até botar lá no meu feed, lá no meu Instagram, né? Para as pessoas que não me seguem, me seguir lá e ver. Eu vou colocar uma foto minha da época que eu me afastei e uma foto minha agora, né? O brilho no olhar muda, o brilho, né, na pele muda. E aí aconteceu ali que... Isso, irmão. E aí aconteceu ali com meus 15, 16 anos, irmão, comecei a me afundar. E aí comecei a me drogar, comecei a entrar ali no mundo das drogas, era só baile, saía na sexta, voltava na segunda, entendeu? Chegava em casa todo sujo, olho vermelho de tanta maconha que eu fumava, de tanta droga que eu usava. E assim, cara, e minha mãe sempre ali orando, meu pai também sempre ali orando, minha avó, todo mundo sempre intercedendo. E eu falava, não, eu até falava assim para minha mãe, né? Eu falava, não, um dia a senhora sabe que eu vou voltar para a igreja. Porque eu também sabia que eu ia voltar para a igreja, só que eu estava naquela de, não, deixa eu curtir a minha juventude. Quando eu envelhecer, aí eu volto para Jesus. Mas e se não tivesse tempo, irmão?
E se Jesus tivesse voltado para mim naquela época? Aonde estaria minha alma agora? Uma coisa Né? muito importante que você falou é que o tempo é muito importante hoje em nossa vida. Porque às vezes existe pessoas que falam, ah, se eu vou aceitar Jesus quando eu estiver preparado. A real verdade, nunca vai estar preparado. A gente nunca vai estar Nunca, irmão, preparado, nunca. Ó, sabe? Porque aí, aí o que acontece, né? Comecei a me envolver, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Então aqui é muito comum, favelas e tudo mais. Comecei a me envolver, né, nas áreas ali da Pavuna ali, quem é do Rio de Janeiro conhece. Comecei a me envolver com coisas erradas, coisas que não convém falar, porque senão a live até cai. Então, assim, quem entendeu já entendeu, né? E comecei a me aprofundar naquilo, comecei a me envolver naquilo. E quando eu fui ver, irmão, eu não tinha mais força. Eu não tinha mais força. Só que quando eu estava no baile, né, curtindo o baile, sempre tinha aquele momento onde eu parava e pensava e falava, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Esse ambiente não é meu, esse ambiente não é para mim. Sabe quando vem aquele momento de reflexão? Né, é como até o rapaz botou aí agora, né? Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver. Porque vem aqui, você sabe, né, o prazer de estar na presença de Deus e às vezes você está lá fora e aquela felicidade momentânea, ela acaba. Aquela felicidade momentânea, ela passa. E você sente aquele vazio. Eu ia para o baile, estava com meus amigos, zoando, bebendo, curtindo. Quando eu chegava em casa, que eu botava a cabeça no travesseiro, cadê a felicidade? Aquele vazio no coração, sabe? Era uma felicidade momentânea que não preenchia o que eu precisava, que era a presença do Espírito Santo dentro de mim, né? E até que um dia eu eu entrando agora assim na parte um pouco mais pesada do meu testemunho, né? Eu sempre fui muito vaidoso, né? Quem me conhece sabe, eu sempre fui muito vaidoso. Eu descobri que eu tinha problema de visão e eu precisava usar óculos. Só que por pura vaidade, irmão, eu não quis colocar óculos, eu quis colocar lente de grau. Só que não foi uma lente de grau normal que as pessoas botam, eu quis botar de cor, botei uma lente de grau verde, por pura vaidade. E ali, cara, na época eu era solteiro, né? Onde eu chegava, sabe? Parava o local, isso e aquilo, que é entendeu? isso, E aquilo mano? ia, e ali aquilo ia, sabe, inflando o ego da pessoa, né? E aí até que Jesus falou, eu vou cortar na carne a vaidade. Então acabou que nenhum desses dias eu fui para um baile, né? E espirraram droga pro alto nesse baile e essa droga acabou pegando e atingindo o meu olho. E a lente de contato ela derreteu dentro do meu olho, irmão. E eu fiquei cego por 3 dias. Então ali foi um processo onde Deus começou a me lapidar ali, né? Foi naquele momento onde eu percebi que eu não tinha amigos. Porque nesse momento, no momento em que eu estava no baile, eu estava rodeado de amigos. Nesse momento só sobrou meu pai, minha mãe e meus familiares, entendeu? Eu não enxergava, até para tomar banho era ruim, porque é diferente, né? Quando uma pessoa ela nasce com a limitação, ela aprende a viver. É diferente quando você não tem a limitação e você ganha essa limitação. Você não sabe como, sabe? Você não sabe manusear, você não sabe como viver, né? Então ali era difícil para me alimentar, para tomar banho, entendeu? Eu tinha que colocar um colírio nos meus olhos a cada meia hora, irmão. Então minha mãe e meu pai ia revezando. Meu pai dormia, minha mãe vinha com remédio. Aí minha mãe descansava, meu pai vinha. E eu ali deitado naquela cama, inválido, sem poder ir para lugar nenhum. Eu não conseguia abrir os olhos, completamente cego por 3 dias. Até que Jesus palestrou, né, que ele estava me lapidando. Ele estava, né, tomando parte da situação, que aquilo ali não ia permanecer para sempre na minha vida, mas que ele estava me ensinando e me moldando, que eu tinha que voltar para o caminho dele. Tanto que é óbvio que não dá para ver, mas se colocar no sol, eu tenho a marca até hoje, né, da lente nos meus olhos. E ali, naquele momento, eu voltei, né, para a igreja, só que passou uma semana, eu me afastei de novo. E aí o que acontece? Voltei a viver aquela vida toda de ilusão de novo. Voltei a viver toda aquela ilusão, falsos amigos e tudo mais, bebedeira. Até que passou alguns meses, né? Aí eu fui para uma festa onde a minha mãe falou assim, cara, não vai, eu não estou com um pressentimento bom. Né? Eu falei, não, eu vou, que não sei o que. Chegou na festa, irmão. Fui, né, saí um pouquinho da festa para ir fazer uma outra situação. Vieram me assaltar. Né? Nesse assalto eu já estava bêbado. Eu acabei reagindo ao assalto e levei um tiro na perna, onde eu tenho essa bala alojada comigo até hoje.
né? Depois eu vou também até colocar a foto ali no meu feed do Instagram. Eu tenho essa bala alojada na minha perna até hoje. Né? Às vezes, quando faz muito frio, eu preciso colocar aquelas calças de moletom, porque a minha perna ela comprime, ela esquenta tanto que eu não consigo nem andar. E eu até brinco, né, que Paulo, né, teve o seu espinho na carne para ele sempre se lembrar de onde ele veio. Eu brinco que esse é meu espinho na carne. Engraçado, engraçado é que você falou que ficou cego por 3 dias e Paulo também. E Paulo também. Tanto, irmão, que quando eu fui contar o meu testemunho, né, na igreja, eu usei Paulo como referência. Paulo ficou cego 3 dias, teve o espinho na carne. Eu fiquei cego 3 dias, tenho aqui meu espinho na carne, que é a bala aloejada. E isso, irmão, é só assim, o que eu falo assim de mais pesado, porque tem livramentos que às vezes você nem vê, sabe? Deus te livre e você nem fica sabendo. Os livramentos do dia a dia. Então, assim, É, cara, é muita coisa. Entendeu? É muita coisa. Mas, em resumo, o que eu quero dizer para os jovens é: não busque a felicidade lá fora. Não pensa que você tem muitos amigos, porque, na verdade, quando você estiver precisando, os teus amigos eles vão correr. Só vai sobrar aquelas pessoas que você acha que são chatas, aquelas pessoas que você acha que te limitam. Porque meus pais, naquela época, achavam que eles me limitavam. Pô, não querem que eu curta a minha juventude, eles curtiram a dele, eu não vou curtir a minha. Mas a verdade é que eles estavam querendo me manter no caminho correto. Né? E eu achava que não, eram os meus amigos, meus amigos. Quando eu precisei, irmão, meus amigos sumiram. E quem sobrou? Meus familiares, aqueles que eu eu achava que decidi, queriam me prender. velho. E aí? É, pois é. Então, tipo, rapaz, o que você fala é muito forte, irmão. É muito forte porque eu também, sabe, você nasceu em berço evangélico e tem aquela fase que o jovem sempre se revolta, digamos assim, né? É Sim. comum porque o jovem quer coisas novas. Só que eu nunca tinha conhecido Jesus do jeito que eu conheci hoje, sabe? Eu achava que Deus, ele era um distante. Eu achava que Deus, ele era um pai que eu achava que Deus ele era sagrado, que ele não interferia na humanidade como ele interfere, entendeu? Então eu achava que ele estava bem distante da humanidade, eu achava que ele abençoava e que ele era bom. Só isso que eu sabia dele, né? Deixa eu Sim, mutar irmão. aqui o microfone, voltando aqui, porque eu tô sem fone, deve ser por isso, né? Sim, sim. Mas Mas vamos lá, irmão. O importante é a gente dar seguimento. Vamos lá. ó, o Leomar, como eu falei, passando por isso. Inclusive, você falou uma coisa muito interessante de Paulo. Paulo, ele foi achado por Jesus, encontrado por Jesus, e Jesus permitiu que ele continuasse a viagem que ele estava fazendo. Foi um dos maiores Sim. perseguidores daqueles tempos da igreja, e depois virou o maior missionário daquele. Então, tipo, Paulo, glória a Deus, melhorou o áudio. Então Paulo, eu me baseio muito em Paulo, assim, eu me baseio muito nele. O conceito dele é muito parecido comigo, porque eu fui encontrado por Jesus justamente no caminho onde ele estava indo, sabe? Quando eu fui encontrado por Jesus, eu tocava aqui numa banda aqui na Barra do na Bahia, o pessoal que mora na Bahia deve conhecer. Eu fui encontrado por Jesus, eu tocava numa banda, daí a gente estava no universo paralelo. Estava indo no universo paralelo, chegando lá no universo empolgado, né? Sabe que jovem empolgado, né? Tava lá no meio da muvuca, sem camisa, achando que tava arrasando. Cheguei lá, assim, tô lá pulando na mesma hora, irmão. Na mesma hora eu parei aqui assim, irmão. Olhei todo mundo que estava ao meu redor. Vi muita coisa. E aí, nesse momento que eu parei assim, do nada, irmão. Nunca tinha escutado uma voz como eu escutei daquela ali. Eu nunca escutei a voz de Deus como eu escutei daquele jeito. Nunca vou escutar. E aí, quando eu Escutou parado, igual. uma voz Escutou. eu escutei uma voz falando: o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E, irmão, nesse momento que essa voz falou comigo, irmão, eu senti a voz como se ela continuasse no corpo, irmão. Essa voz saiu de dentro de mim. Eu estava ali,
irmão, eu tava e os olhos deles estavam diante de mim. Como não existe um criador, sabe? Eu respeito o pensamento de cada um, rapaziada. Mas é impossível não existir um criador, irmão. Hoje em dia, É ó, mesmo. aqui enche, tem seu horário de encher, tem seu horário de vazar. Tudo funciona como uma imagem, irmão. É impossível não existir um criador. É mesmo, irmão. É mesmo. E tu falou uma coisa ali no comecinho, que é até importante a gente voltar nisso, que a gente nunca está preparado, né? A gente nunca está preparado e muitas vezes eu recebo até a mensagem também assim, poxa, eu quero tanto voltar, mas eu tô tão errado, mas é esses que Jesus quer de volta. É esses que Jesus quer, entendeu? Não, mas eu ainda xingo, eu ainda bebo. É esses que Jesus quer. É você que Jesus quer. É você que ainda bebe, é você que ainda xinga. É esses que Jesus quer de volta. Porque a Bíblia diz que ele veio, né, para os doentes, não para os sãos. Né? Isso. Ele não veio aqui para os sãos, ele está aqui para os doentes. Então, muitas vezes, não, eu quero ir para a igreja, mas as pessoas me olham de cima a embaixo, porque isso, porque aquilo. Né? Aí Jesus não tem culpa, né? Porque não é Jesus, são os membros da igreja. É totalmente diferente. Não pode atrelar o que é responsabilidade humana a Jesus. Né? Não pode chegar na igreja, te olhar de cima e embaixo e você culpar Jesus. Jesus não tem culpa. Porque dentro da igreja não tem só pessoas santas. Né? O que muitas pessoas confundem. Não tem. Tem pessoas sem mau caráter. Tem, pô. Tem pessoas santas, tem pessoas de mau caráter. Entendeu? Tem todo tipo de pessoa dentro da igreja. Tem pessoa que julga, né? Apesar de que essa parte, né, de julgar, né, é muito relativo. Uns falam que não pode julgar, né? Outros já falam que tem que julgar, que isso, que aquilo. Isso é muito relativo. Isso vai na interpretação bíblica de cada um. Não vou me aprofundar nisso, que isso pode ser até um tema para uma próxima live. Mas você que ainda xinga, que ainda bebe, você que ainda está no meio da prostituição, é você que Jesus quer de volta. Entendeu? Então É vai isso sem mesmo. força mesmo, entendeu? Vai se arrastando, vai de brinco na orelha, vai de cabelo pintado de rosa, azul, vermelho, mas vai, chega lá, entendeu? Porque Jesus, ele, a partir do momento que você aceita Jesus, ele começa a fazer uma transformação na sua vida. Né? É vir como estás e seja transformado. Né? Não é vem como estás e fique como estás, é venha como estás e seja transformado. Né? Então é você que Jesus quer. Né? Quando eu voltei para a igreja, eu voltei de brinco, né? Eu usava brinco nas duas orelhas, xingando, bebia, tudo errado, entendeu? Já tinha as tatuagens todas aqui, né? Para quem fala, já me perguntaram, você fez tatuagem depois que entrou para a igreja? Não, fiz no mundo. Né? Hoje em dia, daqui para frente, depois do momento que eu aceitei Jesus para frente, isso não existe mais na minha vida, entendeu? Então, assim, é você que Jesus quer. A partir do momento que eu aceitei Jesus, o próprio Espírito Santo foi me incomodando. Ele falou, pô, tira o brinco. Eu fui tirando o brinco, já fui parando de xingar. Aos poucos eu fui mudando, é devagar, entendeu? Não é aceitou Jesus hoje e amanhã já virou santo. Não é assim que funciona, é aos poucos, entendeu? Aceitou Jesus hoje, amanhã, pô, xingou um palavrão, o próprio Espírito Santo vai te incomodar, tu vai fazer, ih, Sim. xinguei, me desculpa, Deus. E assim ao tempo você vai mudando. É devagar, o processo é devagar. Tá? Então vai tranquilo. É, então, uma coisa que você falou muito importante é sobre as pessoas que existem na igreja, assim. Na igreja existe um tipo de pessoa só na igreja, pecadores. Na igreja não existe ninguém perfeito. Na igreja todos são pecadores, que é Jesus Cristo. Então, se eu estou num lugar, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja para buscar Jesus, e existem pessoas que, vamos supor, reclama das roupas que usam, ou me olha de cima a baixo, eu tenho que continuar a buscar Jesus. Eu não estou para lá para buscar a aprovação dos humanos, eu estou para buscar a aprovação de Deus. É isso aí, né? Entendeu? A gente não, a verdade é uma só. Não deve olhar para o homem. Se a gente for olhar para o homem, cara, a gente não fica. Entendeu? Se a gente for olhar para o homem, né, até mesmo a gente que prega, que louva, tá? Você pode pregar da melhor forma que for, você pode louvar da melhor forma que for. Sempre vai ter alguém que vai te olhar torto, vai te julgar, vai te criticar. E se você for olhar para o homem, você para. Entendeu? Se você for olhar para os olhos humanos, para as críticas,
você vai parar, irmão, porque nós somos humanos, entendeu? Nós somos humanos. A partir do momento que entra no nosso coração tristeza, rancor de alguém, mágoa, para a gente parar e abandonar Jesus é um pulo, entendeu? Então, o nosso foco, como a Mara botou aí, é Cristo, né? O nosso foco é Jesus, o alvo é Jesus, né? Então, independente da forma que você está no momento, foca em Jesus. Não vá Isso mesmo. procurando a aprovação das pessoas. A gente procura a aprovação das pessoas no mundo. Você pode ver que quando, né, a gente está no mundo, a gente vai lá, penteia o cabelo, a gente faz isso, faz aquilo, para quê? Para a gente chegar bem aparentado para as pessoas, porque a gente quer passar uma boa imagem para as pessoas lá fora. Só que dentro da igreja, irmão, Jesus já falou, vem como está, pô. Se tu tiver com a blusa furada, sem chinelo, sem camisa, sem boné, de boné, vai do jeito que você tá, que Jesus vai fazer a transformação na sua vida, né? Mas não deixa de buscar Jesus, não deixa de É isso. caminhar, não deixa de buscar a felicidade verdadeira. É isso. Uma passagem muito interessante que eu trouxe aqui se encontra em Mateus capítulo 4, no versículo 18, né, o primeiro chamado de Jesus, né? Quando eu estava olhando isso, Deus falou muito forte no meu coração. E quando Jesus ele chamou André e Pedro, Jesus chamou André e Pedro sendo pescadores. Naquele tempo existiam mestres da lei, naquele tempo existiam sacerdotes, naquele tempo existiam religiosos, naquele tempo existiam homens de Deus, mas Jesus escolheu chamar pescadores. Então Verdade. isso significa que Jesus não, ele não olha a nossa conta bancária, o status social, ele não olha a nossa aparência, ele olha o nosso coração. Ele olha o nosso coração. Por verdade, irmão. Eu fico até feliz de ouvir isso, porque o amor de Jesus pela gente é muito lindo, né? É um amor sobrenatural, é um amor que amor de mãe não cobre, amor de esposa não cobre, é um amor totalmente diferente, entendeu? Eu sei que hoje em dia, né, tá um debate, uma guerra muito forte de Jesus é amor, Jesus é lei, Jesus, né, o tempo da graça, o tempo da lei. Não, cara, Jesus é amor, né? Porque muitas pessoas anulam a parte B do versículo, que ele também é fogo consumidor. Jesus é fogo consumidor, só que ele é amor, cara. Entendeu? Ele ama a gente. Porque se não fosse por ele, cara, Deus já tinha destruído isso aqui tudo. Deus, isso aqui eu falo com propriedade porque isso é bíblico. Deus não é amor, Deus é justo. Entendeu? Deus errou, é fogo. Entendeu? Mas Jesus é aquele que chega e fala, não, pai, não é assim, calma. Vamos ali, vamos tratar, vamos modelar. Se fosse por Deus, irmão. Se fosse por Deus, irmão, já tinha descido fogo aqui, já acabou tudo. Mas Jesus é que está lá rogando no céu pela gente, entendeu? Porque ele é misericordioso e o amor dele é muito grande, né? E a palavra que eu trouxe é Jeremias capítulo 1, versículo 5, né? É um versículo que quando eu voltei para a igreja, eu lia muito ele, né? Que fala, antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. E antes que saísse da tua mãe, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Todos nós fomos escolhidos, mesmo antes de nós nascermos. Jesus, né? Jesus, Deus, a Trindade, né? É onipresente, onisciente, onipotente. Hoje nós estamos aqui no dia 27, mas Deus, Jesus, a Trindade já está lá em julho, né? Já está lá em agosto, já sabe o que vai acontecer. Tudo é previsto, até mesmo antes do nosso nascimento. É por isso que, como nós estamos falando de chamado, né, quando vem aquela irmãzinha do coque, né, ou vem um profeta revelar na igreja, ele fala assim, você tem chamado de pastor, você tem chamado de missionária, Deus vai te fazer grande, Deus vai te fazer ser um levita, Deus vai te fazer ser um pregador da palavra. Não é que Deus vai tentar, você já é. Deus já está te vendo lá na frente, entendeu? Então, assim, você já é. Se alguém virou para você e falou assim, ó, você vai ser um pastor. Deus manda eu te dizer que você vai ser um pastor. Você vai ser um levita, uma levita. Você vai ser um pregador da palavra de Deus. É porque você já é. Deus já está te vendo lá na frente. Ele está só te avisando para você começar a se preparar. Isso é ser chamado. Isso é ser escolhido. Né? E uma frase que eu gosto muito é: o escolhido não tem escolha. Né? A partir do momento que Deus ele escolhe, chama e separa a gente,
a gente tem que fazer, irmão, porque senão a gente acaba pagando preço, né? A gente acaba pagando o preço de fugir da nossa chamada. Olha o que aconteceu lá com o Jonas, né? Quer passar aí, ó, 3 dias na barriga do peixe? Então, tem que fazer, tem que fazer. Esse, esse versículo que você trouxe para mim, ele mexe muito comigo, cara. Esse versículo ele mexe muito comigo, porque Deus ele fala de uma forma tremenda comigo nesse versículo. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu chorei, né? Porque eu ouvi a voz de Deus realmente. Isso é o meu um dos meus versículos favoritos. É o de Jeremias capítulo 1, versículo 5. Outra coisa interessante, irmão, uma coisa muito importante é que quando nós somos chamados por Jesus, como você falou que não temos escolhas, nós temos que deixar de lado tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual. Né? Muitas vezes existem pessoas que se perguntam muito, mas como eu posso ter mais foco, eu posso crescer espiritualmente? Aí vai ver as pessoas passam mais tempo do que conversando com Deus, né? Isso que tá falando, cara, é muito verdade. Mas conclui. Então, uma coisa muito importante que eu trouxe aqui é em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele vai chamar Pedro e André, Jesus estava na hora certa, no momento. Isso mostra que Jesus ele seguia a direção do próprio Pai. Jesus ele era o próprio Deus. Claro que ele tinha uma natureza, digamos que, diferente. Existem pessoas que têm muita dúvida. Existem pessoas que estão conversando comigo pela rua, fala como assim Jesus é Deus? Aí eu tento explicar por misericórdia, Pai. Porque como assim, por exemplo, quando nós vamos em nossa casa, a gente vê o nosso reflexo. Jesus é o reflexo de Deus. Entendeu? Ele é o reflexo de Deus. A mesma coisa que Deus fez lá no Velho Testamento, Jesus fez no Novo Testamento. Deus abriu a água com Moisés, Jesus trouxe as águas. Deus ele multiplicou o azeite e a farinha da vida. Jesus ele multiplicou o pão para mais de 5 mulheres e crianças. Deus ele fez várias coisas no Velho Testamento e Jesus ele fez no Novo Testamento. E existe algo muito importante que nós não devemos esquecer, que Jesus é Deus. Né? Muitas vezes às vezes, está focando no lado humano de Jesus e esquece que ele tem um seu lado divino. E aí, voltando para onde quando aqui Jesus está lá em Mateus capítulo 4, ele encontra Pedro e André, ele não tá ali por acaso. É claro que ele já sabia que eles iam estar ali. Mas quando Jesus ele chega até lá, ele está no tempo certo e na hora certa. Ou seja, isso mostra que ele seguia completamente a direção do Pai. Irmão, hoje tem pessoas que querem, eu quero pregar, eu quero louvar, eu queria tanto ser convidado para um congresso, eu queria tanto fazer missão, mas será que realmente nós temos parado de ouvir a voz de Deus e planos para nossas vidas? Porque Jesus, ele seguia completamente a direção de Deus. Quando ele acabava de fazer um milagre, de pregar a palavra de Deus, ele ia orar afastado com o Pai, para buscar a direção. E uma coisa muito importante que a gente deve esquecer, que Jesus ele começou seu ministério com 30 anos de idade. Ele esperou 30 anos para começar o seu ministério. É verdade, irmão. É verdade. E isso que tu falou, né, de quando nós somos chamados, né, escolhidos, nós temos que abandonar, né, certas coisas para trás, né? Eu lembro de Gênesis 12, né, quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei, né? Mas Deus não fala de imediato para Abraão onde ele tem que ir, né? Aqui Deus está falando para Abraão: Abraão, né, eu vou te fazer crescer, mas antes eu preciso que você deixe para trás tudo aquilo que te prende aqui na Terra, tudo aquilo que prende o teu sentimentalismo, né? Você precisa abandonar a tua zona de conforto, né? Então, assim, Abraão teve que deixar tudo para trás, ouvir a voz de Deus, né? Batendo já aí com o que você acabou de falar, que muitas pessoas não querem ouvir o direcionamento. É necessário ouvir, porque se Abraão talvez não tivesse ouvido e obedecido a voz de Deus, tudo seria diferente, né? Mas, como eu falei, Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente,
né? Ele já sabe o que nós vamos escolher, ele já sabe de tudo, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita, né? Então é por isso que ele escolhe as pessoas certas, porque ele escolhe aqueles que ele sabe que vão dar ouvido, seja no amor, seja na dor, mas vão dar ouvidos alguma hora, né? Então, assim, ouvir a voz de Deus é muito importante, cara. E em questão de chamado, né, até para a gente ouvir, até para a gente exercer o nosso chamado é necessário ouvir. Porque muitas vezes Deus chama a gente para fazer uma coisa e nós queremos fazer outra. Né? Por exemplo, Deus me chamou para pregar. Irmão, eu não louvo nada. Eu não posso me meter a louvar. Porque eu vou estar indo contra o meu chamado. Eu não posso louvar porque eu quero. Né? Eu tenho que ser chamado para isso. Até o Vinícius colocou aqui, não podemos esquecer de falar do Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós exercemos nosso chamado dentro da obediência de Deus, o Espírito Santo age. Mas a partir do momento em que nós a partir do momento que nós deixamos de ouvir a voz de Deus e queremos fazer o que nós queremos fazer, o Espírito Santo é muito sensível. Ele se afasta. Entendeu? E aí você vai sozinho, você vai caminhando com as próprias pernas, vai se embolando todo, vai se enrolando todo. Pode dar certo? Pode, mas lá na frente vai arrebentar. Lá na frente vai quebrar, vai ter que voltar tudo do zero. Porque o Espírito Santo, ele atua na nossa vida, né? Ele está aqui junto conosco a partir do momento em que nós estamos dentro da obediência, né, e da vontade de Deus para a nossa vida. É isso. Uma coisa muito interessante também, abrangendo essa conversa que a gente está tendo sobre chamado, é que, voltando para a palavra em Mateus capítulo 4, o primeiro chamado dos discípulos, Jesus, ele, quando chamou Pedro e André, eles estavam lavando as suas redes, e quando ele chamou eles largaram tudo, largaram suas redes, e eu me despedi dos meus pais, eles largaram suas redes, eles largaram tudo. É verdade. E eles largaram tudo por Jesus, mesmo Jesus não prometendo uma vida fácil para eles. Por que Jesus não prometeu uma vida fácil? Porque Jesus chamou eles para serem pescadores de homens, que é muito mais difícil do que pescar peixe, irmão. Então, o que acontece? Quando Jesus chamou Pedro e André, ele não prometeu a ele uma mansão. Jesus não prometeu a eles serem capas de revista. Jesus não prometeu a eles serem celebridades. Jesus não prometeu a ele carro do ano. É verdade. Eles serem os cara mais ricos do mundo, eles para serem pescadores de homens. Então, irmão, isso mostra o quanto nós devemos rever o nosso conceito de viver a direção de Deus por nossa própria direção, irmão. Porque não tem como, irmão. Se a gente vive o chamado de Deus, a gente tem que deixar alguma coisa para trás, irmão. É impossível não ter que deixar nada, irmão. Não, nós temos que, cara, a verdade é que nós temos que deixar quase tudo. Ou tudo, dependendo de alguns casos. Muitas vezes tem que deixar amigos, parentes, né? Porque muitas vezes as pessoas não vão entender também o teu chamado. Por exemplo, às vezes, hoje é uma quinta-feira à noite, poderia ser uma sexta, por exemplo, a gente fazer uma live, né? E o pessoal ao nosso redor, de repente, pô, eles estão fazendo uma live numa quinta-feira à noite, podendo estar descansando, podendo estar, né? Mas nós fomos vocacionados para isso, para ajudar as pessoas. Muitas pessoas talvez não entendam. Às vezes é um domingo, tá um sol, todo mundo indo para a praia e a gente está com a Bíblia debaixo do braço indo para a igreja, irmão. Entendeu? Então, assim, então é por isso, né, que Deus fala para Abraão: sai da casa do teu pai, da tua parentela e da tua terra, porque talvez as pessoas não entenderiam aquilo que Deus tinha para fazer na vida de Abraão. Iam jogar areia, talvez iam chamar ele de louco, né? Até mesmo lá, quando Noé vai construir a arca, irmão, ele sai para pregar, né? Uns falam que não, outros falam que sim, então a gente não pode resvalar em uma teoria só, né? Eu fico com a teoria de que ele foi pregar e não deram ouvidos, chamaram ele de louco, porque ele estava lá construindo a arca, mas tinha um propósito. Quem estava ao redor de Noé não entendia, mas Noé estava dentro da obediência e da vontade de Deus, né? Então chamavam ele de louco, por quê? Porque não entendia o propósito que Deus tinha para a vida dele. Né? Então é assim que Deus faz na nossa vida, é por isso que nós temos que abandonar tudo. Muitas vezes abandonar emprego, né? Muitas vezes quando eu falo isso as pessoas acham que é loucura, mas muitas vezes tem que abandonar. Ou se você não abandona, Deus vai lá e fecha a porta. Da mesma forma que Deus abre, Deus fecha. Da mesma forma que Deus dá, Deus tira. E aliás,
Deus, às vezes, nem dá, porque sabe que se der, vai afastar a pessoa da presença dele lá na frente. Né? Eu falo por mim, eu busquei uma coisa, né? Quando eu voltei para a igreja, eu busquei por 3 anos essa coisa. E eu buscava todo dia, todo dia, todo dia, eu orando, 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 e Deus não me respondia nada. Até que teve um dia, né, que ele me respondeu que não era isso. Por quê? Porque talvez se ele me desse, iria me afastar da presença dele lá na frente. E hoje, eu olhando para trás, eu vejo que realmente ia me afastar da presença dele, porque eu iria me deslumbrar com aquilo, né? Porque nós somos humanos, nós somos falhos. É por isso que todos os dias nós temos que pedir misericórdia para dentro do nosso coração, pedir humildade, pedir pé no chão. É por isso que muitas vezes a pessoa pede carro do ano, pede chave de casa nova, mas Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Muitas vezes Deus abençoa a pessoa com carro, aí a pessoa sempre foi de carona para casa ou foi de ônibus, aí o irmão às vezes precisa de uma carona e a pessoa conseguiu um carro novo, não cede uma carona para o irmão, fica soberbo. Então Deus não vai dar, irmão. Entendeu? Porque Deus vai preferir que você não tenha nada, mas você tenha a presença dele, do que ele te dá e você começar a se afastar, mudar teu jeito. Aí pede a chave de um carro novo, aí pega o carro, ao invés de ir para a igreja, começa a viajar, ir para a praia, não sei o que, some da igreja. Então, assim, Deus vai preferir não dar do que dar e te perder, porque Deus, em momento nenhum, como você falou, né, Deus, Jesus, em momento nenhum prometeu que a gente ia ter carro do ano, casa nova. Deus não prometeu isso, Jesus não prometeu isso, pelo contrário. Ele falou, muitas vezes o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça, né? Então, assim, Jesus não prometeu nada disso. Se fizesse acontecer, é graça. Aleluia, glória a Deus. Mas se não acontecer também, continua sendo Deus do mesmo jeito. Né? Porque, como diz o louvor, né? Não adoramos Ele pelo que Ele pode nos dar, e sim pelo que Ele é. É isso, irmão. E uma coisa muito importante que falou sobre a voz de Deus. Existe uma diferença, pessoal que está na live, você que está acompanhando até aqui, existe uma diferença muito grande que eu aprendi isso em vídeo, eu quero repassar com vocês. Deus falou com você, foi com você, não foi com seu próximo. Né? Muitas vezes a gente bate a gente hoje em dia a gente nos fala, a voz dele sempre vai ser um cenário que está longe da nossa realidade. Vai ser um cenário que pode estar longe, por exemplo, vamos supor, uma mulher quer ter um filho, mas a madre está cerrada. E Deus usa um vaso para profetizar. Então, é um cenário totalmente desconectado com aquilo que ela está vivendo. Uma coisa muito importante é que se Deus falou com você, foi com você, irmão. Não foi com o próximo, sabe? Então, existem pessoas que você pode encontrar com pessoas, chega lá com os seus sonhos e há pessoas que ainda vão rir de você e vai falar, você? Não, impossível. Conseguir, mas se Deus falou com você, irmão, não foi com o teu próximo. Não é como Deus, essa parte na passagem que você falou aí, como Deus, ele chama Abraão, ele chamou Abraão, Abraão trouxe logo. Eu vou te falar, talvez o propósito de Abraão demorou até por causa disso, porque ele levou Ló junto com ele, olha o problema que deu. Talvez se ele não tivesse levado Ló, né, as coisas seriam totalmente diferentes. Mas, Isso mesmo, cara, eu vou deixar um conselho. Só para concluir aqui, só para concluir, existem pessoas que vão desacreditar nos nossos sonhos. A rapaziada que está na live, não nos seus sonhos, mas acredite naquele que te deu o sonho. Naquele que te deu o sonho. Não acreditar nos sonhos. Porque eu falo assim, como assim não acreditar nos sonhos? Porque hoje em dia, é como aquela coisa, a gente está botando muito coração na criação e pouco no criador. Pouco no criador, a gente está Deus dá um sonho, você vai ter, como você falou o propósito do carro, Deus dá um sonho, você vai ter um carro, a gente ora pra gente. Quando a gente chega lá, irmão, a gente, vamos pro culto dia de domingo, chega lá no culto, agradece a Deus, tá no culto adorando a Deus, mas chega em casa, realmente, irmão, pega a palavra, irmão. A palavra, então, Deus, o que é que ele faz? Ele ensina a gente, como você falou no início da live, que você está muito orgulhoso, soberbo,
Muito orgulhoso você com escama de gato aí no olho. Escama de gato, escama de peixe aí no olho. Então, o que que acontece? Deus, ele faz assim, ó, baixa a bola que a glória é minha. Verdade. Muitas vezes com Jó, irmão. A gente vê muitas vezes com Jó, tá? De Jó, se vocês pegarem para ver, rapaziada, Jó chega com Deus e começa a fazer várias coisas. Deus não responde Jó de princípio. Espera muito tempo para Deus responder ele. E aí, quando Deus responde, ele fala: Jó, onde você está quando eu criei a terra? Onde você estava quando eu pus os firmamentos? Onde você estava, Jó? Onde você estava quando eu fiz toda a criação? Então, o que que acontece? Pessoal, uma coisa muito interessante que eu dou conselho para vocês: não deixe o ego inflar. Se o ego inflar, se arrepende, bota a boca no pó e fala: Deus, eu sou pecador, preciso da tua misericórdia, me perdoa. Mesmo se você não tiver, sem pecar é impossível, mas mesmo se você não tiver mais caído naquele pecado, você costumamente caía, peça misericórdia de Deus, Deus, eu sou falho e pecador, não preciso de nada, eu não sou nada sem você. Porque, irmão, quando o ego infla, já era, irmão. Verdade, irmão. Porque a própria palavra dele diz, né? Que sem ele nada nós podemos fazer, ou seja, nós somos totalmente dependentes dele. Mas não somos nada, irmão. Sem a presença do Espírito Santo, sem ele na nossa vida, nós não somos nada, nós não conseguimos nada e nós não podemos nada, irmão. Nada. E um conselho que eu vou deixar para vocês, né, até na parte do sonho que ele falou, quando Deus entregar alguma coisa para vocês, ó, boca fechada, José, evita contar os sonhos. Eu ia falar disso agora, irmão. Vou te falar. Porque as próprias pessoas que você acha que vão ficar felizes com o teu sonho são as pessoas que vão querer te jogar no poço depois. Então evita contar os teus sonhos, entendeu? A não ser que seja para pessoas que realmente você sabe que estão lado a lado contigo, mas evita, porque eu sei que na hora da empolgação, né, muitas vezes você recebe ali uma revelação, uma profecia, né, de algum irmão, algo que você tanto quer, algo que você tanto espera, e na empolgação você sai contando para um para outro, mas evita contar para as pessoas, porque muitas pessoas vão jogar areia em cima dos teus sonhos, vão falar que você não é capaz, se for sonho de pregar, vão falar que você não fala bonito, se for sonho de louvar, vai falar que você desafina, mas a verdade é que qual é o segredo da chamada? Aqueles que foram chamados pode até não ter boa aparência, pode até não falar bonito naquele momento em que foi chamado, mas Deus faz questão de capacitar, é porque tudo é um processo. É diferente ser chamado e ter dom. Tem pessoas que têm dom, mas não foram chamados. Como, por exemplo, vou botar uma cantora aqui, Anitta. Anitta tem dom de cantar, né? Mas foi chamado. Está usando o dom para cantar, né? Lá para Satanás, para cantar para o inimigo. É diferente de quando uma pessoa é chamada, muitas vezes não canta tão bonito, mas ela se entrega de coração. Ela se joga dentro da chamada dela. E aos poucos Deus vai capacitando e moldando e aperfeiçoando a chamada. uma coisa que você trouxe muito interessante